Fala, moçada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast das Gerais. Um podcast feito de nós, mineiros, para vocês que são mineiros, para vocês que não são mineiros, mas também têm um apreço pelo nosso estado, pela nossa cultura, né? Eu sou Yuri Fandangos, aí eu me apresento, muito prazer. E este é o Samuel Sassá. Olha como é que é a diferença, hein? Um apresentador que é educado para outro que não é educado. Você viu, né? Só adiantando aqui, antes de eu passar a bola para o nosso convidado, é porque a gente tem um outro apresentador que ele insiste em não se apresentar quando ele fala. Uma tremenda falta de educação. Bom... Vai, Sá. Pessoal, esse é o podcast das Gerais. Queremos agradecer especialmente nossos parceiros por terem nos proporcionado esse episódio. Agradecer a Minas Demais, o Empório Mineiro, que fica localizado ali na Bandeirantes, perto da Praça da Bandeira. Tem o melhor pão de queijo de Minas Gerais, com queijo diretamente do cerro. Excelente. Hoje, inclusive, deram um bolinho de cenoura com calda de chocolate. Feroz. Vai Muito sobrar bom. nada pra você não, viu, Flávio? E o pão de queijo que, bom... Dispensa comentários. A cervejaria Laut Beer, que tem a melhor Pilsen do Brasil, segundo a premiação de 2022 de Blumenau, tá? Então, lembrou também. Aí, então, pessoal, Laut Beer, e é mineira, tá? Lá do Jardim Canadá, então tem que respeitar. Agradecer a outra marca mineira, porque aqui a gente gosta de enaltecer as coisas nossas mesmos. Esse é um gin, uma destilaria diretamente de Ibirité, The White Rabbit Gin, que é um gin sensacional. Agora você pode comprar diretamente com o podcast das Gerais, só mandar um direct pra gente, que nós agora somos representantes oficiais, tanto o gin quanto a bebida mista, que é abacaxi, manga e maracujá. Sensacional os sabores. Vende DMBB, que soltar a loucura que existe em você. Na hora que for fazer um prezinho, ó, gente, isso aqui é fera, tá? E lembrando, bebida somente para maiores de 18 anos. Então, você menor de idade, isso aqui não é para você. E, por fim, nosso parceiro de recente, né, mas que já conquistou nossos corações, uma marca mineira, inclusive, que tem que ser colocada. Inclusive, estamos vestindo ela, Lau Clothings, a camisa que é feita para ser usada do trabalho ao happy hour, né? Um tecido de altíssima qualidade, não sua, muito não boa. amarrota. E ele desmistifica esse conceito de que se vestir com simplicidade não é se vestir bem. E lá tem, inclusive, outros tipos de produtos. Calça de alfaiataria, aquela camisa longa, bonito pra cá, só roupa boa. E aproveitando, e a gente usando a Lau para presentear o nosso convidado, Felipe Tales, um agitador cultural aqui diretamente da nossa Lagoinha. Salve, salve. Muito salve. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Um salve aí pro podcast das Gerais, pros nossos parceiros, né? Que é isso, assim, a gente compra real, né? A parceria dos nossos amigos, né? Obrigado pelo convite. A Lagoinha agradece todos os espaços positivos que ela pode estar. E hoje é eu que estou aqui, então estou com essa missão aí de representar. Representar, trocar uma ideia aqui. Primeiro agradecer. Obrigado. Fique à vontade, a Laui. Se você também interessou em adquirir um produto da Laui, tem um cupom, é só colocar lá que terá direito a 12% de desconto no carrinho, sensacional. Eu já gostei do design aqui para abrir a... Não, Fera. Tal, e olha o que tá escrito assim, ó. Do trabalho happy hour. do trabalho happy hour, justamente pra gente Massa. dar uma descontraída. Aí, pra quem é da área já pira, né? Já curte Deixa eu colocar bastante. aqui do lado aqui. Massa. Massa demais, galera. Vida longa lá e vamos que vamos trocar uma ideia. Vamos que vamos. Hoje a gente vai trocar bastante sobre a Lagoinha, né? Sobre toda essa visão que as pessoas às vezes têm. E não só as coisas ruins que a maioria das pessoas pensa, mas tem muita coisa foda acontecendo lá.
que é o que a gente vai conversar hoje com o Felipe. Prazer, Felipe, e o que a gente sempre começa antes do nosso bate-papo é perguntar qual que são as suas origens, de onde você veio, para onde você vai. O mineiro que é mineiro, ele sempre tem um cantinho em algum lugar de Minas, um pezinho em algum lugar. Eu venho lá do Nordeste de Minas, o Fandangos ele vem... Eu vim daqui, tô usando, minha família por parte de mãe é de Valadares, por parte de pai é daqui, meu avô veio de Sabará, mas enfim, origens espalhadas. Essa confusão gostosa. Que massa. Eu vou começar aqui primeiro mandando um salve pro João lá da Loud, né? Falando, logicamente, do nosso Copo Lagoinha e fazer a gentileza de trocar aqui. Ó. Aprendam. E ele sabe, né, que a gente não pode deixar de tomar cerveja no Copo Lagoinha. Trouxe para você também, né, o Copo Lagoinha do nosso parceiro lá, que é o Prazer da Esfirra. Porque também que é a melhor esfirra de Belo Horizonte. Melhor esfirra de Belo Horizonte. Coisa boa. E vamos brindar aí, né? Aí, ó. Você vou tá brindar na água, mas vou brindar, ó. Vou brindar. Tô primeiro na água e o único. É isso. Então, eu sou neto de Leni Augusta dos Santos, José Maria dos Santos. Minha avó é de Capelinha, meu avô Capelinha Rezende Costa, meu avô São Brás Suaçuí. Nasci no Santo Antônio. Com 12 anos fui para a Zona Leste, morar no Horto. Depois fui para Ibirité, depois Espírito Santo. E depois caí na Lagoinha em 2007. E de lá, tô lá até hoje. Sou publicitário, autodidata, né, produtor cultural. Sou fundador do Viva Lagoinha, que é uma iniciativa que conecta pessoas que acreditam na resiliência do bairro Lagoinha. Massa. Que é o berço da cidade de Belo Horizonte, e as ferramentas que a gente tem é a economia criativa, né? Então, é gastronomia, é relações comunitárias, é patrimônio cultural, é música, design, é moda, enfim, conhecimento. E eu cheguei na Lagoinha por conta do amor, assim, sabe? Né? Eu casei em 2007, fui morar lá, minha ex-esposa morava lá. E é muito doido, assim, que a gente estava até aqui um pouco antes, né? Trocando uma resenha aqui antes do programa. E a gente fez uma brincadeira entre a gente aqui. E é isso, né? Quando você fala a palavra Lagoinha, para quem ainda nunca ouviu a história oficial, né, dela, real, entende que lá é esse lugar da falta, né? Mas a gente entende que é o lugar de potência, inclusive... né, tá provado e comprovado que é o berço da cidade de Belo Horizonte. E é isso. O Copo Lagoinha tá na casa do preto, do branco, do marrom, do rosa, do rico, do pobre. E sim, a cidade toda bebe na fonte da Lagoinha, né? Amém. E só falta agora a cidade entender por quê. E é por isso que sempre quando eu recebo convite igual os seus, eu tenho a missão de ir falar sobre, porque a gente acredita também que é isso, né? É na formiguinha, né? A gente sabe que das gigantescas dificuldades, mas a gente sabe também que na formiguinha, no jeitinho nosso mineiro, bem mineirão mesmo, vestindo a camisa, a gente consegue romper aí e mostrar essa potencialidade que é o nosso bairro. Você conhece porque você tá lá com a gente, né? Já tem um tempo que você tá lá, você tá vendo como que o povo é aguerrido. E outro dia foi muito interessante, a gente estava numa audiência pública com o Ministério Público e a promotora, ela falou, ela teve clareza que se não fosse os moradores, a cidade de Belo Horizonte já tinha acabado com a Lagoinha. Isso é muito doido, pensar. A cidade tinha acabado com a Lagoinha. Por que a cidade? Isso envolve envolve você que está aqui no Grajaú, envolve você, envolve todo mundo. Por que nós? Verdade. A gente acaba. Por que a gente vai para a França e fica de cara com os arredores da Torre Eiffel, que fica de cara com os vários marcos zeros de outras cidades, etc. e tal, e a gente não consegue nem pensar onde é o marco zero da cidade de Belo Horizonte. Se eu perguntar para vocês hoje, onde que é o marco zero da cidade de Belo Horizonte?
Imagino, por causa da conversa, que seja Lagoinha. Mas se fosse em outro contexto, eu jamais saberia. Muita gente fala Praça da Liberdade, muita gente fala Praça 7. Pirulito, né? Pirulito, alguma coisa envolvendo a Contorno, Afonso Pena. Mas tá enterrado, né? O Marco Zero da cidade de Belo Horizonte está enterrado sob os viadutos do Complexo da Lagoinha. Né? O Marco Zero da cidade é na Rua Itapecerica com Contorno, onde a cidade começa e termina. De fato, né? Arão Reis, né, o presidente da comissão consultora da cidade, indicou a região das Lagoinhas para que fincasse a estaca que desse início à construção da cidade. Né? Essas e outras histórias estão aqui, ó, na nossa Bíblia. A nossa Bíblia está aqui, que é Nossas Ruas, Nosso Patrimônio, um livro de Daniel Queiroga, que é um dicionário toponímico que conta a história da Lagoinha, da cidade de Belo Horizonte, pela perspectiva do morador. E que é isso, é o significado do nome de cada rua do bairro. Que massa, velho. Que legal. Caralho, dá uma folhada aí pra você sacar. E o Daniel é um historiador da Lagoinha. Tem que ressaltar aqui, ele também. Doutor Lagoinha, né? Exatamente. E ele fez um trabalho muito interessante, né, junto à CAM, para trazer mais luz dessa discussão, principalmente no Conselho de Patrimônio, sobre o tombamento, né, das casas lá ô Fandango, não sei se você soube. Tem muita casa tombada lá. É a região com maior concentração de indicações a tombamento, né, não necessariamente tombadas. Qual é a diferença que mal pergunte? Desculpe a ignorância. A diferença de indicação para tomar. É o processo. É o processo. Então, o processo. Mas como que. Vou dar um exemplo. Eu sei que é um processo complicado, mas acredito eu que deva ser algo demorado. Hoje tá começando a se ter um pensamento de um processo mais simples. Antes tinha um processo que estava em curso que era o seguinte: era aquele de fachada, lá dentro da casa, preservar o azulejo, preservar o tipo de lavabo, o tipo de e hoje está começando a se pensar em fachada somente. Assim, sabe? Que facilita, né? Facilita inclusive para o dono dos imóveis, né? Que a maioria dos donos de imóveis que tem indicação e que são tombados, a maioria não mora em Belo Horizonte. Né? O que aconteceu com a Lagoinha, que ela chegou a esse ponto, é que você tem sistematicamente ela foi desde a construção da cidade de Belo Horizonte, 1897, que existe esse processo de negligenciar, né, o território que estava fora da Avenida do Contorno. Não só a Lagoinha, mas todos os outros territórios estão fora da Avenida do Contorno. Mas a Lagoinha, o engraçado é que, como a Lagoinha recebeu os imigrantes que vieram para a construção da cidade, né? Então você teve negros da região central de Minas, sírios, portugueses, né? Italianos. A gente fala que a Lagoinha é meio que a contraface da cidade oficial. Porque é isso, assim, pensa, é muito doido a gente pensar isso também. Porque o padrão das casas, principalmente Rua Itapecerica, Rua Além Paraíba, Rua Bonfim, você tem um padrão de casa no miolo do bairro que é muito parecido com as casas de Lourdes. Que é muito parecido com as casas que estão dentro da Avenida do Contorno. E aí a gente pesquisando, etc., a gente consegue entender que, tipo assim, o cara, ele ia lá para dentro da Contorno construir, mas a dele também ele construiu de alto padrão, né? Hoje, por conta desse processo, né, que é esse processo que é o progresso chegando no território, né, a partir principalmente ali 1980, com a destruição da Praça Vaz de Melo, que era a grande praça onde nasce a boemia da cidade, onde está concentrado os principais bares, os principais prostíbulos do território ali do centro, onde realmente a vida cotidiana acontecia, né, naquela época. E as pessoas foram saindo do bairro, né? Pessoas, principalmente quem tinha grana, foi embora porque já via toda essa mudança, assim, né? Inclusive tem um vídeo bizarro que toda vez que eu vejo ele me dá muita raiva, que aconteceu um evento, né? A prefeitura fez um evento, tinha uma faixa gigantesca escrita Adeus à Lagoinha,
foi contratado a banda de samba do Mestre Lagoinha, que era um sambista na época, inclusive faleceu esse ano, e um monte de gente foi assistir a primeira implosão de um prédio, que era um dos últimos prédios que tinha ali no Complexo da Lagoinha. Que era para poder construir esse complexo horrível que existe ali. Para construir o Complexo da Lagoinha, que é aquele nó, aquele Se você que não é de Belo Horizonte está assistindo esse vídeo aqui, para vocês entenderem, Belo Horizonte, ali na sua região central, tem algo chamado Complexo da Lagoinha. Mas esse Complexo da Lagoinha, a gente não está falando, por exemplo, de um bairro necessariamente. É um conjunto arquitetônico, desarquitetônico, se a gente pode chamar assim, de vias que, teoricamente, era para levar algumas das principais avenidas da cidade para o centro, em algumas entradas específicas. Só que é tão mal feito e tão confuso que não tem uma pessoa que consegue entrar naquele complexo e consegue sair no lugar certo. É horripilante. E ali... Ô Felipe, só antes de te interromper, desculpa, só puxa o microfone um pouquinho mais para perto de você. Pode puxar mesmo, que Isso, aí ele mexe aí à vontade aí, ó. Melhorou? Isso. Aí, tá no jeito, Flávio? Melhorou? Mano, massa. Desculpa interromper vocês, mas pegando esse gancho, antes de você falar, eu acho que sim, a Lagoinha ela virou às vezes até um ponto de referência que as pessoas têm um certo medo em Belo Horizonte. Então, tipo assim, para quem não conhece também, explicando, às vezes você vai ver o jogo de futebol no Mineirão. Você vai sair do centro, você vai pegar Antônio Carlos ali e vai direcionar. No meio disso aí, você vai passar pela Lagoinha. Igual ele falou, é um bairro que tem várias rotas que você obrigatoriamente tem que passar pela dá pra evitar passar no anel, algo assim, mas naturalmente você vai passar por lá. E é um lugar que às vezes está passando, a pessoa fecha o vidro, a pessoa faz não sei o que. Virou esse como que a gente pode chamar isso? Esse preconceito mesmo, né? Esse estigma. E da onde veio isso, que acredito que seja a causa maior da sua luta de tentar trazer mais a Lagoinha para a vida do Belo Horizontino, de tentar mostrar a importância do bairro. Eu acredito, claro, eu estou colocando esse ponto que às vezes as pessoas falam, não, a Lagoinha... Porque em Belo Horizonte tem muito disso, né? As pessoas amam quando as coisas estão no hype, quando está na moda, mas a verdade por detrás ninguém quer saber. Então acredito que a sua luta veio disso e como que você lida com isso, como que aconteceu isso, que acredito que tem um pouco contexto com essa história do complexo, dessa confusão toda, deve estar tudo mais ou menos juntos, né? É muito interessante você colocar isso, porque de fato o que existe no território é a sensação de insegurança, né? Que é obviamente que a sensação de segurança ela é causada pelo ambiente, né? Você está num ambiente que você não tem comércio, principalmente à noite. Você não tem comércio à noite, iluminação precária, 1.200 pessoas usuárias de crack andando na rua. 1.200? Vários ferro velho, aberto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aquele lixo que não cabe na rua. Galera queimando lixo para tudo que é canto também. Você tá doido, é a Babilônia, né? Só que isso é as bordas do bairro Lagoinha, né? Que é onde de fato as pessoas passam geralmente de carro, né? E o meu trabalho ele vem justamente de uma experiência pessoal, né? Que quando eu comunico com minha mãe lá em 2007 que eu ia morar na Lagoinha, que eu ia morar com a Camila e etc e tal, né? Ela foi uma das primeiras pessoas que falou: que isso, Felipe, você é muito doido, você tá indo morar na zona. E aí é isso. Quando eu chego no lugar, eu começo a ter contato com as pessoas e começo a entender que, de fato, não é nada disso que... Inclusive, minha mãe tinha ideia. Hoje, minha mãe mora na Lagoinha, mora na rua Itapecerica. E pergunta é uma rua super tradicional de Belo Horizonte. Pergunta pra ela se ela quer sair de lá. Não quer. Inclusive é da camisa, Rua Itapecerica. Você também mora na mesma rua? Não, eu moro na Rua do Léo. Eu já morei em 5 endereços na Lagoinha. Na Lagoinha. Hoje eu moro e a Casa Viva Lagoinha é lá na Rua Comendador Nome Salomão, que é na rua do lado. Pois é, aproveitando, como é que é esse rolê da Casa Lagoinha, né? O segundo fundador dessas iniciativas, junto com o que é o Viva Lagoinha. Explique pra gente como é que nasce, além
de ter nascido esse rolê? Sim. Qual é o objetivo desse rolê? O que ele então, faz? e aí é isso, assim, quando eu começo a conhecer as pessoas, né? Primeiro Nega Laura na Pedreira, Robson Bigode, que também é da Pedreira, que fazia um jornal comunitário lá na época, né? Conheço, de fato, começo a conhecer as pessoas. Eu venho, só para vocês entenderem, quando eu gosto de sempre falar isso, que às vezes as pessoas acham que as coisas é do nada, né? A gente suvaca as coisas e legal. Não, eu já venho do movimento social, né? Minha mãe era do movimento negro, eu sempre vivi cidade, minha mãe sempre me levou no parque, no teatro, em música, enfim. Tem essa bagagem cultural desde novo, né? E quando eu chego na Lagoinha, eu participava, eu tinha um estúdio de música, sempre fui empreendedor. Nessa época eu tinha um estúdio de música e dentro desse estúdio a gente tinha alguns clientes, parceiros que foram a galera que teve a ideia de criar o duelo de MCs. Ah, que massa. Então, naquele começo do duelo de MCs ali, a gente, enquanto estúdio, enquanto estrutura, a gente embarcou na ideia e a gente junto ali praticamente fundamos o duelo de MCs, que vai muito além de uma batalha de rimas, né? A gente está falando de direito à cidade. Uhum. Então ali a gente já começa a discutir direito à cidade, que é na mesma época que eu chego na Lagoinha. E quando eu chego lá embaixo no viaduto. Lá embaixo do viaduto Santa Teresa. Inclusive nem começa no viaduto Santa Teresa, começa na Praça da Estação, no muro do antigo Miguelim, que hoje é o CRJ. Uhum. E lá a polícia não deixava a gente ficar lá. E teve um belo dia que choveu, a gente correu e achou o baixio de viaduto. Legal. Saca? Então, Pô, assim. foda, você não sabia dessa história do duelo. Eu sempre tinha sido ali. Não. Começou lá do Miguelim. Se buscar na internet, vai ver eu pirando lá com a galera. Legal, velho. Viajando, assim. E é na mesma época que eu chego na Lagoinha, né? Então, quando eu chego também, né, com esse pensamento de empreender, já estava iniciando, né, ali o meu corre com a minha agência de publicidade, sempre viajei nisso, estudando, tive contato com City Branding, né, que é esse conceito de City Brand, criar marca de lugares e etc. E aí a grande chave disso tudo foi um filme que eu fui assistir, do professor Melquiades Lima, né, praticamente 2 anos depois, assim, ele lançou um filme que conta a história da Lagoinha. Quando eu assisti esse filme, que chama Lagoinha, né? Cara, é isso. Eu falei, cara, eu tô no berço da cidade de Belo Horizonte, aqui tem serviço demais para fazer, e é aqui que eu vou ficar. E aí já vai 16 anos. Alguma coisa, né? 16 anos aí de morando na Lagoinha e 13 anos de fundação do Viva Lagoinha, assim, né? E isso começa de uma forma muito espontânea, né? Começa eu ali no ímpeto mesmo da comunicação, né? Então, apresentei programa de televisão no UniBH, que eu levava as lideranças comunitárias da Lagoinha para contar a história da Lagoinha lá no programa, né? Começou com o jornal mesmo, escrevendo para o jornal Gazeta da Lagoinha, que era do bairro. Fizemos um filme sobre o Fala Pedreira, né? Em 2012 surge a primeira associação desse novo movimento, né? de moradores e de lideranças da Lagoinha. Essa associação a gente conseguiu ali começar as primeiras discussões, que foi na época do Márcio Lacerda, né? Que ele queria construir uma cidade administrativa lá, e a partir daí que isso deu um pau do caramba, assim, na época, não sei se vocês lembram dessa proposta, e isso aí fortaleceu demais esses grupos internos, e aí surgiu Daniel Queiroga, surge Tereza Vergueiro, surge a turma da Pedreira também fortalece, da Vila Senhor dos Passos fortalece, surge Juninho do IAPI, né? Surge Robson lá em cima, Jairo, Pai Ricardo, né? Paulina, Vilmar, Castriota. Então começa a surgir um movimento de pessoas, comerciantes, que foram contra, né? Muita gente foi a favor, mas a maioria foi contra o projeto, e a gente viu que a partir dali, se a gente não se fortalecesse enquanto morador e de fato a gente fosse estudar o que a gente está falando, né? Tanto é que hoje nós temos aí uma grande obra que é do Daniel, que é um pouco de um resumo disso.
a gente de fato ia perder o bairro. Porque a especulação imobiliária em Belo Horizonte, ela tem muitas vantagens, né? O setor da construção civil em Belo Horizonte tem muitas vantagens, né? Então, a partir daquele momento ali, a coisa começa a ficar mais séria, assim, no ponto de vista de discussão com o poder público, porque é isso, assim, o grande problema, a grande problemática da Lagoinha é com relação à mobilidade. A mobilidade do morador da Lagoinha, ela foi tirada e não foi pensada outra forma que essa mobilidade acontece. Inclusive no livro aí tem uma foto que dá para ver nitidamente isso, assim. Você imagina que você tinha um espaço que era uma praça que você pulava a linha do trem, que você chegava ao centro. Isso foi reduzido a uma passarela. Que é horrível de passar, diga-se de passagem. Hoje nem eu tô passando na passarela. Porque ali é tenso, né? E aí, quando 2011, né, rolou de abrir minha agência de publicidade lá, comecei a fazer uns trabalhos, etc. E aí nasce, junto com isso, 2013, isso nasce ali, o Viva Lagoinha, né? Que a ideia era só fazer uma marca do bairro e começar a falar das coisas boas que tem no território. E aí, 2016 para 2017, eu faço um pouco de uma... que é o que a gente fala, né? Que os criativos falam que são as collabs, né? Sim. Então, eu começo a ir para fora, né? Para tentar buscar tecnologia para trazer. E aí eu encontro as meninas do Nossa Grama Verde que estavam fazendo um projeto parecido no Santo Antônio. Coincidentemente, o bairro que eu nasci, né, que é o Circuito Santô. Fiquei muito interessado com aquilo e aí né, fui lá e as meninas super foda. E aí a gente pivotou o primeiro passeio turístico guiado da Lagoinha, que é o Rolezinho Lagoinha. Legal. O objetivo dele é levar as pessoas a pé para o território. Né? Então começa na Praça da Rodoviária e termina no Cemitério do Bonfim. 12 quilômetros andando a pé, que as pessoas conhecem outras pessoas, conhecem a história da cidade a partir do olhar do morador. Eu que sou o guia. Então, no trajeto, as pessoas conversam com comerciantes, com moradores, vai dentro do IAPI, visita uma ocupação na pedreira, vai em terreiro, né? Legal, a gente anda dentro do bairro, vai lá na pedra para as pessoas entenderem, né? Porque quando a gente fala Itapecerica, em Tupi-Guarani, Ita é pedra e Serica rolante, ou seja, as pedras que rolam. Por quê? Porque as pedras saíram da Pedreira Prado Lopes, desceu a rua Itapecerica para construir a cidade de Belo Horizonte. Legal, né? Rolling Stones, né? Que legal. Que é isso, assim. E a pedra tá lá até hoje, onde passou a linha 1 do bonde. Então a gente passa por esse lugar, Praça 15, vê os mirantes, né, que tem no território. E isso tomou uma proporção muito grande, né? A gente acertou muito, né, no nosso planejamento, a gente acertou bastante, porque assim, são 3 problemáticas estruturais assim que a gente quer mitigar com as nossas ações no território. A primeira delas é a baixa estima do morador. Porque imagina você morando num lugar que ninguém quer ir. Como que é para receber pizza, receber amigo, pedir um aplicativo Uber e etc. e tal. Então, assim, tem muita gente que mora na Lagoinha. Hoje, não mais. Que a gente conseguiu, de fato, fazer um trabalho interno interessante, mas também a gente conseguiu hoje grande mídia. Né? A gente conseguiu trazer algumas atividades para o território que a gente realmente conseguiu ganhar grande mídia. E tanto é que hoje corre uma discussão no Ministério Público com relação a isso. Assim, né? Assim, tem que deixar muito claro, tem que fazer assim, os louros de consideração para essas lideranças, porque o pessoal é que nem vou resgatar sua fala, eles salvaram o bairro. Sabe, tem pessoas ali. Recentemente, por exemplo, circulou, você deve ter visto esse vídeo de um pedido de socorro, um vídeo que rolou da Lagoinha, deve ter mais ou menos uns 2 meses atrás. 2 meses. Que a Paulina da Casa Rosa Bonfim. Você compartilhou. Eu compartilhei um vídeo assim, que, pô, muito bem feito, mostrando que, tipo. É isso. Cara, e eu acho que é o que você falou, nada acontece de repente. A gente vê que em Belo Horizonte,
tem crescido o movimento de ocupação da rua, ocupação do centro. As pessoas estão indo mais para lugares onde devem ser ocupados. A Lagoinha é um exemplo disso, né? A gente começa a ver Bonfim é um exemplo disso. E tá tudo ali, né? Tá tudo naquela meiuca. E isso, com certeza, é algo que você nós estamos começando a colher de algo que você começou a plantar lá atrás. Agora a gente vê que tem acho que também junto, não sei se tem a ligação, mas junto com o movimento de carnaval também, que eu acho que deu uma fortalecida nessa de vamos pra rua, a cidade é nossa, né? Vamos colocar assim. Isso é muito legal, né? Parabéns pela iniciativa. O carnaval é uma grande janela de oportunidade para movimentos sociais atuarem. Assim. Isso eu saquei em roda de conversa com a galera, Guto Borges, os camaradas que começou ali em 2013, aquele movimento do carnaval Praça da Estação e tal, sempre trocando ideia com esses mestres, essas mestras da rua, assim, eu sempre fui sacando isso, assim, né? E é muito doido, porque a segunda problemática, aí eu, só voltando um pouco, assim, essa coisa de vestir a camisa do bairro, sabe? Eu possivelmente fui a primeira pessoa que vestiu uma camisa com a placa de uma rua que praticamente ninguém quer ir, né? Mas é isso, quando as pessoas começam a enxergar as potências do lugar, que é isso, eu não quero falar de pobreza, eu vivo na prosperidade. Eu moro no melhor bairro da cidade de Belo Horizonte. Ponto. Legal. E aí a gente vai discutir diversas questões. Meu bairro tem altimetria garantida. Ponto. Então, assim, eu não tenho problema de daqui amanhã um espigão subir um prédio e acabar com o meu sol. Não tem problema com relação a isso. Eu estou do lado do centro. Vou para o centro a pé. Eu vou para qualquer lugar rápido. Qualquer lugar da cidade. Então, tem a melhor esfirra, o melhor torresmo. Então, é isso, né? Só que é isso, né? Ao mesmo tempo, o meu bairro, ele tem as principais mazelas da cidade, que são pessoas morando na rua. Sim. Que eu acho que, assim, isso tinha que ser inadmissível em qualquer lugar. Isso é foda, bicho. Isso, quando a gente realmente começa a estudar, entender, é um absurdo. Isso é um absurdo. Você tem um bairro que tem... Eu vou chutar número não, que é complicado essa questão de número. Mas, assim, muita casa vazia, muito prédio vazio. E você ter quase 1.200 pessoas morando na rua. Você ter um dos maiores contingentes de serviços de assistência social no território. Então, assim, como assim, sabe? Ao mesmo tempo, você tem inúmeros desafios. A gente tem uma rua, né, que já chegou a ter 25 antiquários. Inclusive, a rua Itapecerica, ela é conhecida, ela é uma rua comercial que hoje ela está com 70 portas de comércio fechado. E aí que vem a segunda problemática estrutural que a gente, com as nossas ações, tenta mitigar, que é a falta de vida noturna. E quando eu falo de vida noturna, eu não estou falando só de bar e restaurante. Estou falando que o objetivo nosso é a construção de um plano local onde a gente consiga atrair novos investimentos. Legal. Então, é faculdade. A gente sabe o que é, por exemplo, a gente sabe o que é. Eu convivi com a UniBH. Eu fazia programa de TV. O movimento que a UniBH trazia para a Rua Diamantina, hoje a Rua Diamantina está numa retomada. Por quê? Porque a gente tem um projeto de construção de um mirante na Rua Diamantina, que a gente começou a ativar esse mirante levando um evento da cidade para Lagoinha em 2019, que foi o Cura. Sim. Então nós temos um projeto arquitetônico que no Viva Lagoinha a gente tem um núcleo de urbanismo e arquitetura. Então a gente conseguiu levar um evento para lá. Esse evento a gente conseguiu atrair uma marca de cerveja, que é a cervejaria Vals, que a gente também fez uma collab. Em 2019 a gente lançou a primeira cerveja criada por Copo, que conta a história do bairro. E isso a gente ganhou muita mídia, a gente conseguiu envolver escola, a gente conseguiu envolver os artistas, a comunidade local. As primeiras rodas de conversa
foi com a tradição da Lagoinha, que também é a nossa pequena África de Belo Horizonte. Na Lagoinha é onde concentra uma das principais comunidades negras ligadas a Umbanda, ao Candomblé, né, ao Congado. Tá tudo ali naquela região Concórdia e Lagoinha, que é uma das coisas que a gente defende também, né? A gente conseguiu levar tudo isso para o festival e o resultado foi que moradores começaram a ocupar a rua. Então começou com um churrasquinho e hoje a Aline está lá com food truck, movimentando a rua de noite. Junto a isso veio a prefeitura que fez lá o Zona 30. E vira uma bola de neve. É, bola de neve. E é isso, positiva, que é né, essa obviamente. coisa de... A gente acredita que segurança pública é gente na rua. Né? Com certeza. Um outro ponto ativado dentro da Vila Senhor dos Passos. Hoje em Belo Horizonte é difícil achar uma pessoa que nunca ouviu falar do Quintal do Degas. Né? E isso tudo com esse trabalho de base feito. Assim, né? E a outra problemática que é o que a gente está discutindo hoje, né? Depois de 3 anos assim, tentando, né? Que é essa questão do alto índice de pessoas em situação de rua, onde a gente tem também proposta de mitigação dessa problemática. A gente não quer que essa população saia da Lagoinha, né? Por quê? Porque a gente acredita que é possível que essas pessoas que hoje aos olhos da sociedade, aos olhos, inclusive, de muitos moradores, é o problema, a gente acredita que essas pessoas podem, inclusive, fortalecer a nossa economia. O que a gente está falando é questão econômica, assim, sabe? Não é expulsar, né? Não é, Deixar muito claro de forma isso. Alguma, de forma alguma. Deixar muito claro isso, porque eu tenho acompanhado também esses movimentos e as pessoas às vezes confundem isso e falam assim que é uma leitura higienista. Pelo contrário. Eu é conheço muito. a turma, né, pelo nome. Exatamente. Os líderes, os movimentos, eles estão ali justamente mais preocupados na saúde e no bem-estar de quem está ali, o motivo por que eles estão ali. Gente, tem denúncias que são os próprios ferros velhos e tudo mais, que eles chegam a pagar as pessoas em situação de rua com o próprio crack, já não é mais nem dinheiro. Eles estão permutando o cobre que ele está roubando do fio ou qualquer outra coisa e já gerando ali com a pedra de crack, sabe? Sim. E aí você já tem ali uma concentração grande de equipamentos públicos, né? Você tem... Que aí acaba que a pessoa ela vai ficando num ciclo muito dentro. Muito e é complicado, porque aquele é um problema, aquela pessoa tá naquela situação ali, não é, foda-se ela e tal, aquele é um problema de todo mundo, cara. Resolver isso. Eu acho que assim, não é, vamos chutar eles daqui, não. É uma pessoa... Igual todos nós, né, velho? A primeira coisa tem a questão humana, né? Primeiro, é um ser humano. Ele não tá naquele jeito ali porque ele simplesmente escolheu. É porque tem gente que é assim, tá ali porque quis, tá? Não. Vai trabalhar, isso vagabundo. Isso não existe, não, cara. Isso é muito louco a gente trazer aqui. Isso é muito interessante, esse ponto. Do motivo, né? Enfim, minha vivência, né? Meu rolê, eu gosto, converso com todo mundo e etc. E assim, logicamente que não tem dado com relação a isso. Né? Não tem estrutura para ter dado. Mas quando eu falo isso com especialistas da área, principalmente a área da saúde, eu troco muito com gente que nem é de Belo Horizonte. Eu faço parte de uma rede nacional de experiência e turismo criativo que está presente em 12 estados. Massa. E eu tenho até um trabalho também que chama Rolezinho por aí, que eu tô indo para essas cidades para eu entender como que esses bairros que têm a mesma história que a Lagoinha de auge e decadência estão conseguindo se reerguer. Né? Até para você entender o que dá para fazer aqui, né? E troca, né? Sim, e troca também. Cara, eu conversando com as pessoas em situação de rua que eu conheço, quando eu pergunto o motivo pelo qual essas pessoas, ela chegou àquele ponto, a desilusão amorosa é uma resposta unânime, assim. É mesmo? Quase que unânime. É problema conjugal. É traição, é desilusão mesmo, e Doideira, etc. e tal, sabe? Por isso que a nossa marca é um coração, assim. Legal, velho. Sabe? E é por isso que às vezes também, hoje eu não posso falar isso, mas até pouquíssimo tempo atrás os nossos índices de violência eram baixíssimos.
era até menor que o Belvedere, segundo a Polícia Militar. Mas é mesmo. Sabe? Pelo último estudo, a região da Lagoinha era, se não me engano, a penúltima. Perdendo pro Santo Antônio, Santo Antônio. Barreiro e Venda Nova. E, cara, Saca? Que é muito doido isso, porque como que explica o negócio e desse? legal você falar isso, porque assim, situação de rua. Eu não vou lembrar a fonte ao certo, mas eu já escutei algumas vezes a fala de que a pessoa em situação de rua, ela está na rua porque ela não quer, abre aspas. Tem abrigo para ir, é meio que uma ela escolheu um estilo de vida, vamos falar assim. Eu já escutei isso, não é uma fala minha, tá? Eu já escutei isso algumas vezes. E às vezes ele tá na rua, ele não quer ir para abrigo porque ele quer ficar na rua, o morador de rua, ele tem essa, entre aspas, de novo, essa liberdade, porque acredito eu que tenha por trás vários, igual você tá falando, uma desilusão que levou o cara a ficar daquele jeito e tal. Como que vocês, enquanto Lagoinha, enquanto moradores, enquanto instituição tal, como que vocês tratam essas pessoas assim? Porque deve ser difícil também ajudar essas pessoas. Não deve ser vem cá, eu vou te ajudar, vamos ali. Não deve ser um rolê muito complicado, velho. Isso, inclusive, eu nem sei te responder. Porque, assim, isso é o direito humano, ele dá o seu direito de ir e vir. Perfeito. Né? E aí é muito interessante. Por que essas pessoas estão na Lagoinha? Né? Então tem vários fatores que fazem elas estarem ali. Né? Então você tem acesso à droga mais fácil. Né? Você tem também um lugar que não é hostil e é um lugar que eles encontram trabalho. Por mais que seja um trabalho informal e etc. Um bico e tal, ali, um bico a aqui. turma está trabalhando, né? Com a sucataria, né? Catando os lixos, né? Os recicláveis e etc. e tal. Mas mais do que isso, as pessoas estão ali porque a Lagoinha não é um bairro hostil. Por que as galera não está aqui no Grajaú? E nem no Santo Antônio e nem no Belvedere? Porque não deixa, a polícia não deixa, o morador não deixa. A galera não sabe conviver com a diferença. É igual lá né? em São Paulo, né, velho? Os caras tacam fogo, morador de rua, é outra onda. faz aquelas loucuras. Uma das coisas que a gente luta muito é para que essas pessoas, mesmo que estejam na situação que elas, entre aspas, porque ninguém quer também. Claro. Isso é uma balela, né? Devolver a dignidade para essas pessoas. Né? Então, inclusive, a gente tem um projeto, né, que na verdade, o projeto é do IEDS, a gente é um parceiro, o Viva Lagoinha é um parceiro, assim como vários outros, que é o Aquabox, que é a estação de dignidade que a gente chama, a gente adotou um baixio de viaduto, e nesse baixio a gente, dentro de um container, vai ser instalado máquina de lavar, banheiro e lavabo. Que legal, cara. Né? Porque é isso, assim. E nem é em tom de crítica. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Tudo que acontece na Lagoinha, principalmente pelas instituições que fazem trabalho de caridade, etc. Uma das coisas que a gente está tentando com esse espaço é até tentar organizar isso, assim, né? Hoje existe um número gigantesco de instituições, geralmente ligadas à igreja, que vai lá fazer doação de marmita. Você sabe que são os maiores problemas? A quantidade exagerada de doações? Olha pra você ver. Porque isso não se Você tornou vê um problema. aquela rua que você tá descendo a Araguari e vira direitinho ali, que fica as marmitas, que eles distribuindo marmita ali. Ali, bicho, se você passa ali, sei lá, sexta-noite até domingo à noite, eu nunca passei porque quando você vai pro Mercado Novo, por exemplo, pra você pegar a Rio Grande ali, você tem que passar ali. Sempre tem os carrinhos de marmita da tiazinha da igreja, que dá pra ver claramente, na hora que você bate o olho, você sabe, Sim. da tiazinha da igreja dando marmita. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sempre tem pelo menos uns 3 Não, carros. e aí não tem essa organização, o que Uma acontece? lixaiada no chão, Aí velho. a pessoa em situação de rua, ela pega uma marmita aqui, e aí ela vai pegar outra, pega só a carne de uma, vai lá, não pega, não guarda e, pô, você acumula um lixo. Não, ali sempre tá sujo, né? Você passa ali, é foda. Uma das coisas nossas é tentar organizar isso. E Legal. é muito doido, porque no território a gente tem uma casa, que é o CIAM, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher,
que atende, né, as pessoas, as mulheres em situação de rua, e temos também Centro Pop, né, que tem lá as suas dificuldades para conseguir reter essas pessoas no espaço, né? Então isso é uma das coisas que a gente tá em discussão, né? Esse projeto a gente está apostando muito nele porque é isso, assim. Quando a gente foi fazer a pesquisa, né? O Vilmar e a equipe dele fazer a pesquisa, inclusive as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem, eles disseram que queria pagar pelo serviço. Olha só. Por isso que é a ideia de ser uma estação de dignidade, assim, sabe? Que massa. Essa coisa de devolver a dignidade para as pessoas. Por outro lado, a ideia também é que a gente entenda que também a população do bairro, ela sofre com isso também. Com certeza. Né? Então, assim, o foco é o morador da Lagoinha, independente de se ele está morando na rua ou não. O grande desafio nosso é pensar para todo mundo. Né? Que então, é difícil, assim, né, e aí essas coisas, por exemplo, né, da gente, igual a gente está conseguindo fazer, que é isso, valorizar a gastronomia local. 2020 a gente conseguiu voltar com o carnaval, a gente fez uma coisa inédita, né? Aí o Viva Lagoinha, junto à prefeitura, que colocou um palco do carnaval oficial lá na Rua Itapecerica com Machado de Assis, que foi onde nasceu o primeiro bloco de carnaval da cidade, que é o Bloco Leão da Lagoinha. Nasceu lá, a gente conseguiu colocar um palco lá, teve a curadoria da LAB, que é a Liga Afroperiférica de Carnaval, que tem lá no território. E isso meio que começou também a trazer esse outro movimento dos carnavais. Conectei alguns blocos para fazer ensaio na Ocupação Pátria Livre, por exemplo, que até hoje está rolando. Né? Essa coisa de academia, né? Vários rolezinhos com a galera da UFMG, da arquitetura, do design. Hoje o rolezinho etc. ele tá rolando ainda. Não, hoje ele não rola. Hoje ele rola de forma esporádica, né? Porque hoje eu também sou um dos prejudicados por essa situação que está na Lagoinha, né? Principalmente na passarela. Hoje é insalubre passar na passarela. Eu não tenho coragem de pegar uma turma aí igual eu já, né? 30 pessoas, né? Geralmente, nitidamente, você vê que tá passando um grupo ali que não é do bairro, né? Enfim, que às vezes não é nem do Brasil, que eu já fiz. E passar na passarela. E lá é o lugar, é o principal ponto da minha aula, né? A passarela. Porque se as pessoas não entenderem o que é aquele complexo ali, dificilmente elas entendem o restante. Sabe? Então eu sou um dos prejudicados. E aí, nessa preocupação toda, eu mudei um pouco o foco, fui para o audiovisual. E pandemia também, que atrapalhou muita coisa, né? A gente viveu esse momento terrível que foi a pandemia e tudo. E aí, uma outra forma de comunicar com as pessoas foi via audiovisual. E aí, em 2021, a gente lançou o Rolezinho na Cozinha, que é um passeio turístico, ou um passeio nas cozinhas da Lagoinha. Aí, Deixa eu mostrar aqui. Pô, foda, hein? Tá mostrando aí? Legal pra galera? Olha, esse torresmo aqui, meu amigo, isso aqui. Bicho, isso aqui. Isso pera aí, velho. Ó, pera aí que eu vou focar isso. E esse aí, se você for lá... Nossa, galera, esse não é torresmo propaganda aqui, enganosa. Isso aqui é foda, né, velho? Isso acaba comigo. Tá vendo? Eu vou ter que ir, velho. Agora, enquanto Você eu não vai for... E você vai com outro olhar agora. E você vai pirar. Pô, que Esse legal, velho. E aqui? Não, de verdade mesmo. Apesar de um tanto de comida mineira, Nós vamos. Sabe qual que eu acho mais brabo? A esfirra. A esfirra é fera. A esfirra, velho, Também. não tem Comida comparação. mineira, Essa comida mineira aqui é show de bola, mas essa esfirra, você não tem Que ideia. legal, cara. E aí, a partir daí, o que a gente conseguiu fazer? A gente, né, eu comecei a receber várias ligações de gente fechando comércio, pandemia e tal. E aí a gente voltou o foco pro audiovisual e a gente conseguiu fazer esse trampo, assim, sabe? Que foi dar visibilidade mesmo, né? Para essas pessoas que estão lá trabalhando. E a gente sabe, assim, né? Até
essa pesquisa, né? O rolezinho por aí e tal, a gente sabe que a força que a gastronomia tem, né? E principalmente a mineira. E aí, falando já de gastronomia e puxando um pouquinho do nome Lagoinha em si, bom, a gente tem um produto, um objeto que ele é sinônimo do bairro, que é o copo Lagoinha. Queria que você falasse como que isso está ligado também a todo esse contexto. Você que é um dos embaixadores, inclusive, do Copo Americano, que eu me recuso a chamar de Copo Americano, eu chamo só de Copo Lagoinha. Isso é muito doido, porque assim, uma das coisas que, quando a gente, em 2019, quando a gente conectou o Cura, né, foi uma história muito interessante, assim, eu trabalhei com as meninas em 2018, né, a gente junto, a prefeitura, aquele projeto Gentileza, junto com o consulado italiano. Tempos antes eu consegui levar o cônsul da Itália lá na Lagoinha. Legal. Né, porque até mesmo por isso, né, os italianos foram para Lagoinha. Sim. Vem aqui pra você ver como que tá. E ele foi mesmo. Foi e viu como que tava. E ele bancou, o consulado bancou a pintura da passarela e trouxe uma artista italiana ali, tipo Pasquini e o Bruno, para pintar lá com a gente e tal. E aí eu consegui, e eu fiquei insistindo com a minha paciência, né, com as meninas do Cura, pra gente fazer mais coisa no território. E levei elas no Mirante, que é lá na Rua Diamantina, que é esse espaço que a gente tem. E a partir dali, uma das coisas que eu sempre falei com elas, e principalmente com a Lápis Raro, que foi a agência que cuidou, né, que tem a conta da Vals, foi que a gente precisava de contar a história do bairro com as pessoas. É um grande desafio, porque hoje nesse mundo cheio de informação, é muito difícil essa coisa das pessoas realmente parar, né, para bater um papo. Por isso que o podcast é massa, porque tem gente que gosta mesmo de história e vê, tem os cortes, é importante, porque chama atenção ali. Eu gosto dessa plataforma de participar de podcast por isso também, né? Porque é isso, assim, sem a gente sentar, comer um pão de queijo, um bolinho, tomar conversar é difícil demais. Não dá, não. Essas coisas ficam muito pasteurizadas, fica muito superficial. Muito informativo, assim, não tem coisa gostosa. Não tem como, cara. É uma maneira leve de trazer uma informação importante para as pessoas. Então, assim, não é simples, né? Então, lá naquela época, a gente já fazia já fiz esse movimento, assim, de... Cara, a gente precisa contar a história do bairro. Daí nasceu... Primeira cerveja que conta a história do bairro, assim, né? E qual que é a ligação do copo? E aí, nessa época, o que a gente fez? A gente chamou a Nadir para participar disso com a gente. E eu propus uma petição eletrônica que as pessoas assinaram pedindo a Nadir para oficializar em Belo Horizonte o nome Copo Lagoinha. E ela topou demais entrar nessa, porque ela viu a potência que é isso aqui na cidade. E é só do Brasil, é só aqui que ele chama Copo Lagoinha. Por quê? Porque ele foi vendido pela primeira vez na Rua Itapecerica com contorno, na mercearia do Soquinquim Vaz de Melo, 1947. Ele pegava o copo, né, ele tinha um jeito de pegar o copo, ele batia ele na mesa para mostrar a resistência dele, né? Ele sempre falava, né, que ele não deixava a cerveja gelar, né? Então resistente, charmoso, né? E democrático, né? Então essa coisa de estar na casa de todo mundo e tal, isso já vem no DNA dele. Depois a marca, que é de São Paulo, emplacou isso. Até 1990, por exemplo, ele foi exposto... 2009, quer dizer. Ele foi exposto no MoMA, no Museu de Nova York, como ícone do design brasileiro. Então a gente resgatou essa história e é isso, com mídia, com tudo, a gente conseguiu fazer. Em 2021, a gente inaugurou a Casa Viva Lagoinha, que é a nossa sede lá, que fica lá na Lagoinha, e a Nadir me convidou para ser o embaixador do Copo. E a minha missão é isso, é mostrar a correlação que o bairro tem com o Copo. A Lagoinha é resistência, o Copo também é resistência. O bairro é charmoso, né? Quem vai no cemitério do Bonfim é um museu a céu aberto, é a nossa Recoleta. Eu estive lá na Argentina e eu vi que o cemitério do Bonfim se foi até mais doido, saca? Mas não tem a devida atenção do poder público, da população para isso, assim, né? Minas Gerais, o Belo Horizontino ainda é meio tacanho com algumas coisas, né?
Totalmente. Né? E aí, e essa coisa de ser democrático mesmo, de estar na casa das pessoas e etc. E é isso, assim, as pessoas sabiam, né? Sabe que chama Copo Lagoinha, mas nunca se atentou Que ele nasceu que é na Lagoinha. Então, levar essa história é minha missão enquanto embaixador, assim, sabe? Então o Copo Lagoinha nasceu. mais mineiro. Nasce na Lagoinha. Nada mais. Exatamente. Nasceu de fato. E isso é muito. Ó, o meu aqui, ó. Aí, ó, tá aí? Cadê? Ah, tá Aqui, aí, ó. ó. Tá Até aí, ó, o meu tá aí, o meu ó. tá na canela. O meu tá Copo aqui na Lagoinha canela. Fera. Agora Pois é, tem e é mais muito motivo, doido. mais orgulho É, ainda. orgulho de pô. saber De sacar, sabe, assim, e é muito doido, assim, isso, né, porque, cara, é um ícone que tá na cidade inteira, sabe, né, a gente No já Brasil tem, inteiro, a né? gente já tem projeto, a gente tem projeto arquitetônico de construir um Copo Lagoinha gigante no Que legal. território, né, pra falar sobre isso, e, pô, a gente deu a sorte de ter um ícone que tá na casa de todo Belo Horizontino pra falar isso, e é isso, cara, a Lagoinha é da cidade de Belo Horizonte. Tanto é que eu, um camarada que nasceu na Zona Sul, foi para a Zona Leste, foi para outros lugares, caiu lá, abraçou, e igual eu, tem várias outras pessoas, É. sabe? Bacana, cara. Tem muita gente vindo para Lagoinha. A gente lançou uma hashtag que é Vem para Lagoinha, né? Então isso tem surtido efeito. Até por uma questão que você falou, Samuel, dessa questão da gentrificação, né? A gente tem uma outra visão disso, porque tecnicamente a Lagoinha precisa de mais moradores. É até louco falar isso, porque assim, em algum modo, né, no Brasil, essa discussão ela fica muito ainda política, fica muito ainda em torno dessa coisa bem... que vai vir rico e as mesmas pessoas que falam isso é a galera que consome Mercado Novo, é a turma que consome Sapucaí, é a mesma turma que é isso. Você não para pensar que ela que tá fazendo esse processo. Então por que quando ela não vai lá na Sapucaí, ela não consome só coisa local? Porque é muito fácil bater, né? Hoje em dia, principalmente agora que essa coisa tá... Enfim... A gente conseguiu realmente emplacar essa coisa de atrair investimentos, principalmente a economia criativa do território. E o carnaval também é um dos grandes responsáveis por isso. Com certeza. Né? Com Então, certeza. 2020, a gente conseguiu atrair, né? Hoje é uma empresa de tecnologia que está lá com o Galpão 54, a GoFree, tá lá batalhando, enfrentando tudo, mas tá lá com uma casa de show de ponta, climatizada, tá lá no território, né, fazendo o trabalho dela lá com a gente, inclusive completou 2019, né? 20, você falou 20, 4 anos. 4 anos, completou agora, 5 de outubro, bem interessante. Tá chegando agora lá, ó, já fazer a divulgação aqui, tá chegando a Quilombar lá, que é uma casa, a primeira Quilombar. casa de eventos da Rua Itapecerica. Tá chegando Foda, lá hein? agora, sabe? Da minha irmã Fatine, da minha irmã Nath. A Nath, por exemplo, a Fatine mora lá, a Nath trabalhou na Lápis Raro com a gente. Olha pra você ver. Nessa construção, Por né? isso que é isso, assim, é conectar pessoas, independente de onde ela esteja trabalhando. Foda. Conectar gente. Porque tá mais que provado que a Lagoinha vai com a pessoa, sabe? A Nath trabalhou em diversas campanhas na Lápis Raro. A Fatine, ela estudou comigo no Favela, que é uma escola de empreendedorismo que tem em Belo Horizonte. Então ela viu falar de Lagoinha e tal, e é isso. Primeira oportunidade que elas tiveram, estão abrindo a casa lá na Rua Itapecerica. A gente está super feliz, os vizinhos, né? Tudo super numa expectativa muito grande, assim, tal, disso. Porque é isso, cara. É essa coisa dessa mudança mesmo, né? A gente conseguiu também emplacar um circuito, né? No território. Conseguimos conectar os artistas, inclusive até trouxe um presente para você aqui, que é uma arte do artista Saulo Pico. A gente fez em 2018. Tem um equipamento muito interessante lá no território também, que é o Orb Conecta, que é um espaço de conexão de startup com grandes empresas,
um ambiente super tecnológico, muito foda, que tem lá no território. E em 2019 também, a gente foi convidado por uma startup que estava lá, que é a Pome, e a gente criou uma série de ilustrações conectando essa coisa da órbita com a Lagoinha. Ah, foda, E hein? esse aqui é o complexo da Lagoinha. átomo. Caralho. Aqui? Que legal. Deixa eu mostrar pra galera. Isso aqui, é um isso aqui átomo. vai virar... Ó, nós vamos botar ele quadro do lado do... Que é o átomo. É Tá do vendo? Saulo Pico. Saulo Pico. Porra! Muito legal. Do caralho. E tem vários. Tem o bonde. Ô, Felipe, atrás de você a gente tem um quadro, esse quadro aqui vai pra lá. Vai virar o cenário do podcast das Gerais, o átomo da Lagoinha. Que Com massa. certeza. com Porra, certeza. muito foda. legal. A Muito gente, obrigado. a gente conseguiu emplacar também o Circuito Lagoinha, que é o circuito de eventos nosso que tem esse objetivo mesmo de do encantamento, né? Essa coisa de quem visita a Lagoinha pira mesmo, sabe, nas nossas coisas e tal. O fortalecer essa gastronomia local, o que é de lá, né? Principalmente voltado para a gastronomia e as artes e desenvolvimento, né? O que a gente está falando é de mudar a chavinha, né? do que gera dinheiro no território, né? Com certeza. Então, que é o que a gente está fazendo, e a gente fez uma série de... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui sem estragar. Isso aqui são os cartazes que a gente fez. Que a gente fez do circuito, que dá para vocês enquadrarem também. Trouxe para vocês de Deixa eu presente. colocar aqui pra galera. Porra! Que é aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Já O aconteceu berço de BH. Duas edições. Eu, Bruno Cota, Moisés Pescador e Patrimônio. o Júlio. A gente tem essa empreitada aí do Circuito Lagoinha. Isso aí dá um belo quadro. Aqui. Encantamento. Que é isso, que é trabalhar essa coisa da De- novidade, da Aham. Lagoinha e tal. E é isso, Cara, cara. nós vamos emoldurar. Você pode ter certeza que isso vai virar parte Todos do nosso esses, cenário. todos Tá esses muito vão. Que obrigado. massa. Que Sucesso, né? Cara. Nessa empreitada. Você acabou comigo porque agora É, eu vou vai ficar ter que ir lá. sonhando com Me essa chama, imagem. viu? É. Nós vamos Me juntos. chama. Tá? Não, nós vamos me juntos. chama, O podcast da Gerais vai estar lá. Eu já estava combinando, inclusive, o Felipe Um ali de prova, rolezinho. um rolezinho pra fazer com ele agora. Então, que é isso, porque dia 20 de outubro é aniversário do Copo Lagoinha. Por que é dia 20 de outubro é aniversário do Copo Lagoinha? Deixa eu ver. Quando ele chega em Belo Horizonte, em 47, ele não chega como Copo Americano. Vamos lá, é muito importante a gente falar isso também. O design, ele é soviético. A máquina que colocou ele com esse design é americana. E ele chega em Belo Horizonte como 2010. Ele chega só pelo código. 2010. Por isso que o aniversário é dia 20 de outubro. Pô, foda. Que legal, que legal. Saca? Então nós vamos combinar. Então, rolezinho, Vamos combinar. podcast das Gerais. E circuito. E vamos lá. Você tem o rolezinho filmado? Tem, né? tem no YouTube, tem. Legal. Tem vários. Como que faz para quem Ó. ficou curioso, quem quiser ver algum desses vídeos? Arroba ou o Viva seu Lagoinha. trabalho? Arroba Viva Lagoinha. E se colocar no YouTube, Rolezinho Lagoinha. Isso é uma websérie, né? O Rolezinho na Cozinha também é uma websérie. Tá lá também, acha fácil. Aí depois, se vocês quiserem assistir, inclusive, Assistir até não, para nós- usar. assistir até pra para quem usar. tá longe. Nós nós iremos iremos. lá. Vamos fazer uma edição Vamos especial fazer do o podcast rolezinho, das Gerais. Vamos fazer o rolezinho com você. Então, ó, tá? rodoviária, né? Rodoviária, Perfeito. pá, Itapecerica, Mirante, IAPI, Estirra, Isso. e pá, dá mais um outro rolê e termina lá no Degas. Então tomando uma estamos lá. combinados. Fechou. Isso, vambora. Fechou. Pô, Meu amigo, só muito falar o prazer ter você aqui com a gente. Obrigado nessa demais. Pô, aula foi muito legal. bom, né, Felipe? De coração, valeu. Vai ter que voltar aqui de novo quando a gente trouxer mais outras pessoas, outros personagens, a Paulinha, Massa. o pessoal, pra Massa poder, demais. pô. Trazer a turma do Leão, inclusive até trouxe aqui, ó. Então, é um pouco da bibliografia que a gente tem lá da Lagoinha. Tem muita Mostra coisa pra da ela aqui. Lagoinha. Pô, muita coisa. Isso aí é um livro clássico
né, que conta a história aí do Bloco Leão da Lagoinha, né? Muito importante, assim, conectar essas pessoas e é isso. Pô, muito Vem obrigado. pra Lagoinha. Vem pra Lagoinha aí, pessoal. Deixa todas as suas redes sociais. É isso, viva Lagoinha. Viva Lagoinha. no Instagram. Nada mais, nada menos que isso. Apenas viva a Lagoinha. isso. Muito obrigado. Esse aqui foi mais um podcast das Gerais com um objetivo único e simples. Colocar Minas Gerais no topo sempre. E agora Lagoinha no topo de BH. É isso. É isso, ó. Valeu, Valeu, pessoal. valeu. Um A brinde. Lagoinha, A Lagoinha. a Belo Horizonte, a Minas Gerais. Valeu. Nós.